Fala rapaziada que acompanha o canal, beleza? Aqui é o Ayrton do canal RL Sound. Sejam todos bem-vindos ao meu canal. Se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal para estar me ajudando e vamos pro vídeo. Tô aqui com esse sonzinho, pessoal. Sonzinho, o modelo dele é o X779M, né? Sonzinho aí da marca Aiva. Eu já fiz o review desse som, tá? Se você não viu, vou deixar aqui na descrição para você ir lá e assistir. Lá eu falo um pouco mais sobre esse som e também um pouco da marca Aiva, né? Marca essa que já foi de grandes sucessos. Depois de um tempo ela foi vendida, parou de ser comercializado os produtos com a marca Aiva. E hoje nós temos novamente aí a marca Aiva em nossas lojas, né? Com modelos de TV, som para carro, fone de ouvido. A marca Aiva voltou novamente, beleza, pessoal? Pessoal, lá no review eu falo sobre os defeitos que esse som ele estava apresentando, pessoal. E vou estar falando agora também. Esse som aqui, pessoal, ele não está acendendo o display, né? O equalizador também não está funcionando, esse equalizadorzinho dele aqui. E também tem um problema, pessoal, aqui no botão do volume, né? Que quando você vai aumentando aqui o volume ou baixando, de acordo com que vai mudando aqui as luzinhas, né? Que você vai aumentando, vai mudando aqui as luzinhas. Quando passa de uma luzinha para outra, pessoal, ele dá um pipoco no som, né? E de acordo com que o volume do som vai aumentando, esses pipocos também vão aumentando. Quem já é do ramo, pessoal, da eletrônica, né? Já há algum tempo aí, já pegou muitos esses problemas de display ou apagado, ou então fraco, no som da Aiva. E nos modelos mais modernos, pessoal, esses defeitos do display estavam relacionados a fusistores, né? Uns fusistores que tem aqui atrás do display, ou uns capacitores que tem na linha aí de alimentação do display, né? Mas esse som aqui não, pessoal, esse som aqui é um som mais antigo, o modelo dele mais antigo, um som raro de encontrar hoje em dia. E ele não tem esses problemas que eu citei aqui, dos fusistores e do capacitor. Mas nesse vídeo eu vou estar explicando, né, onde estava o defeito desse som aqui, de ele não acender o display, e também como eu fiz para solucionar esse problema. Bom, pessoal, quando esses displays aqui, né, desses aparelhos de som que ainda utilizam o display aí de cátodos, né, cátodos de fósforo, como é conhecido, quando eles não estão acendendo, são 4 as causas, né, as possíveis causas de ele não acender. A primeira, pessoal, é a tensão de filamento. Se a tensão de filamento ela não estiver presente, o display ele não vai acender, né? Essa tensão de filamento, pessoal, ela é uma tensão de entre 2 a 4 volts, tensão AC, e é fácil de você medir ela, porque é só você medir os terminais aqui do display, os 2 pinos da extremidade, né? É onde vai ter essa tensão aí de filamento. Se a tensão tiver entre 2 a 4 volts, então quer dizer que a tensão de filamento está presente e o problema dela vai ser outro. A segunda causa que pode ocasionar esse problema, pessoal, é a tensão de VFL, né? A tensão negativa que alimenta, que acende os fósforos aí do display. Se essa tensão ela não estiver presente também, o display não vai acender. Ele também não acende, pessoal, quando tem problema no microcontrolador, que é um chipzinho que controla o display. Quando esse controlador, esse CI, ele dá problema, ele também não vai acender, né? Porém, isso é mais difícil de acontecer. Dos 4 é o mais difícil de ter problema no CI. Outro problema, pessoal, é quando o próprio display ele está ruim, né? Acontece muito desses displays aqui, eles parar de funcionar, né? Eles têm uma vida útil e quando chega no final dessa vida útil aí, mesmo com todas as tensões presentes, o microcontrolador lá funcionando normal, o display não vai acender porque ele já chegou no final da sua vida útil. Mas dos 4 problemas que eu falei aqui, os mais comuns são tensão de filamento ausente e a tensão de VFL ausente, né? Que é a tensão negativa, de mais ou menos aí uns 30 volts. Vou estar ligando o aparelho aqui, pessoal, para estar mostrando para vocês, tá? Se em algum momento ficar sem áudio, é por conta de tocar alguma música de direitos autorais e o YouTube ele recomenda que a gente retire o áudio. Então, se ficar sem áudio, ignore, tá certo? Vou tentar colocar aqui uma pessoa falando, tá, pessoal? Para não dar direitos autorais. Em Teresina. O de 7 anos. Vou estar aumentando aqui para vocês verem o problema. Em estado grave. Hoje a informação infelizmente é diferente e é pior. Informação que temos é que os dois, de 7 anos e o de 8 anos. Cada vez que você passa aqui de uma luzinha para a próxima, ele dá esse pipoco aí. O display, como vocês estão vendo, não acende, tá? Estão totalmente apagados, tanto o display aqui principal como o do Vulmeter aqui, ó. O equalizador também, ó.
não interfere em nada, tá? Ó. Não está funcionando também. Então, pessoal, eu vou logo adiantar que todos esses problemas, ele é ocasionado pelo mesmo defeito, tá? Eu já identifiquei o defeito depois de muito quebrar a cabeça. Por que quebrar a cabeça, pessoal? Vou estar baixando aqui. Por que quebrar a cabeça, pessoal? Porque ele, como é um som antigo, eu não encontrei o esquemático dele, né? Não encontrei aí o diagrama esquemático do som, por isso fica difícil de você solucionar um problema desse. Dos 4 defeitos que eu falei para vocês lá, a causa do meu aqui, ó, foi a tensão de VFL, a falta dessa tensão negativa. Como ela não estava presente, o display ele não acende. E essa tensão, pessoal, ela também provoca, né, esse defeito aqui no equalizador, e ela também provoca esse defeito aqui do volume. Quando falta essa tensão negativa nesse aparelho aqui, ela causa aí esses 3 defeitos. Aqui está a placa do aparelho, pessoal, e nessa região aqui, ó, onde eu estou circulando aqui com o dedo, é um circuito dobrador de tensão. O que é isso aí? Um circuito dobrador de tensão, pessoal, é quando você precisa aumentar uma tensão já existente, né? Por exemplo, você tem uma tensão aí de 24 volts, você quer aumentar ela para 30, né? Você está precisando de uma tensão de 30 volts e você não tem essa tensão no aparelho, então você precisa aumentar essa tensão de 24 para 30. Você usa um circuitozinho desse que é um circuito dobrador de tensão, beleza? E o defeito, pessoal, ele está aqui. Como vocês viram lá no review que eu mostrei, né? Que também está aí na descrição, quem não viu, vê lá para poder estar ciente aqui do que eu estou falando. Quando eu fiz esse review lá, eu mostrei um capacitorzinho estourado. O capacitorzinho ele estava estourado no outro lado da placa, né? E como eu vi esse capacitor estourado, então eu disse, o defeito está por aqui. Então eu vim aqui nesse circuito dobrador de tensão, pessoal, e percebi que realmente essa tensão de menos 30 volts, ela estava ausente. A tensão de filamento, não. A tensão de filamento, medi lá, estava normalzinho. Mas a tensão de menos 30 volts, né, menos 31, às vezes menos 39, ela não estava presente e eu vi que ela era gerada aqui. Ela era formada aqui nesse circuito dobrador de tensão. Porém, pessoal, troquei o capacitor, troquei todos os transistores, né, são 3 transistores aqui nesse circuito. Troquei os outros capacitores também, que faz parte do circuito, troquei os diodos. Medi todos, não encontrei nenhum com problema, com fuga ou com curto. Mesmo assim, troquei todos aqui da parte do dobrador de tensão. Mesmo trocando todos esses componentes, pessoal, a tensão de VFL ela não apareceu, a tensão de menos 30, né? Ela não apareceu e com isso o display não acendeu. Na maioria dos aparelhos de som que usa esse display, essa tensão de menos 30 volts, o próprio transformador ele já tem esse enrolamento para gerar essa tensão. Só que nesse caso desse modelo aqui não. Nesse caso do modelo, ele gera uma tensão aproximada aí de 25 volts, né? 24, 25 volts transformador. E ele utiliza desse dobrador de tensão, desse circuito aqui, para aumentar essa tensão para menos 30. No caso são 2 tensões, né? A 24 positivo, 24 negativo. Desses 24 negativos, ele dobra, ele aumenta, né? Para chegar aí aos 30, próximo aos 30 volts. Porém, como eu falei, esse circuitozinho ele não estava fornecendo essa tensão. Troquei todos os componentes, mesmo assim, nada. Então, pessoal, fui seguindo aqui as trilhas, né? São várias trilhas que chegam nesse circuito, vem para cá para cima. A maioria das trilhas também vai para outra placa lá do painel. São muitos trilhos, como vocês podem ver, ó, trilhas pequenininhas, trilhas fininhas. Então, sem o diagrama, pessoal, fica muito difícil de você sair seguindo essas trilhas, né? Você começa a seguir no meio, você se perde, aí volta de novo e fica muito difícil. Então, quebrei muita cabeça com esse aparelho aqui, tá? Por conta de não ter o diagrama e também ter trocado aqui todos os componentes para gerar essa tensão de 30 volts, menos 30 volts. Não, mesmo trocando os componentes, não gerou, né? Então, acredito que seja algum outro problema que tem aí em alguma outra parte do circuito da placa aí, ou aqui por cima, ou ali na própria placa do painel, que libera, né, que chaveia algum transistor aqui do circuito dobrador para poder gerar essa tensão. Porém, como eu falei, é muito difícil de você seguir as trilhas aqui para procurar defeito em outros locais. Fiz o máximo que eu pude aqui, pessoal, não consegui. Então o que eu fiz, pessoal? Eu vi que bem aqui, ó, no coletor desse transistor aqui, o transistor na posição 102, né? Ele é um transistorzinho e aqui no coletor dele estava presente a tensão.
de 29, menos 29 volts, né? Só que essa tensão, pessoal, ela não chegava aqui, ó, nesse terminal, que é onde, nesse terminal do capacitor negativo, que é onde a trilhazinha vai e leva lá para o display. Não chegava aqui, mesmo eu acionando aqui a base do transistor, essa tensão ela não passava para cá, né? Mas troquei o transistor, tá? Coloquei um novo e mesmo assim o problema não era no transistor. Aqui também estava presente essa tensão, tá? Só que um pouco mais baixa, uma tensão aí em torno de 26 volts negativos. Então o que eu fiz, pessoal? Eu disse, como eu já troquei tudo aqui e não resolveu, né? A tensão não gerou a tensão aqui. Aqui reparem, pessoal, aqui são vários diodos, ó, e vários capacitores para fazer justamente esse aumento de tensão, tá? Então eu troquei todos, tá? Saí trocando e testando todos, não encontrei nenhum em curto, nem com fuga, mas mesmo assim troquei e mesmo assim não gerou. Então o que eu fiz? Eu vim aqui e disse, vou jampear, né, um resistor daqui, onde a tensão está presente, para cá, para onde ela deveria existir. E foi o que eu fiz, pessoal. Vou estar mostrando aqui, ó, o que eu fiz, né? Primeiramente, eu vim aqui com um resistor grande, né? De resistência grande. Utilizei aqui esse resistor de 100K, tá? Com o resistor de 100K eu fiz um jump daqui, ó, do emissor desse transistor para o polo negativo desse capacitor. Liguei o som, pessoal, e mesmo assim não acendeu o display, não gerou a tensão aqui, né? Fiz o teste com o multímetro, tinha uma tensão pequena de 1, alguma coisa. Né? Então eu disse, vou baixar para ver, né? Baixar aí a resistência. Aí coloquei aqui essa resistência de 470 ohms, como vocês podem ver, ó. Coloquei ela e na hora que eu coloquei ela, pessoal, que eu liguei o aparelho, o display acendeu. O display acendeu, um pouco fraquinho, mas acendeu. Então fiz a medição aqui e estava com menos 26 volts aqui no terminal. Tá mostrando para vocês, ó. Aqui no terminal negativo desse capacitor, onde realmente deveria ter essa tensão de aproximadamente menos 30. Estava com menos 26 e resolveu, né, todos os problemas lá da frente. O display acendeu, o equalizador passou a funcionar, aquele problema lá no volume também saiu. Só que o display estava um pouco fraco, né? Então foi o que eu fiz. Eu vim aqui e baixei mais a resistência. Isso. Pronto, como eu sei que não deu nenhum outro problema, né? O som não entrou em proteção, não apresentou curto em alguma coisa. Pessoal, antes de fazer isso, tá? Eu verifiquei aqui a linha para ver se para certificar que não havia curto, tanto lá no display como aqui, ó. Como aqui também. Aqui eu fiz primeiro o teste para saber que não estava em curto. Você só pode fazer isso se você fizer esse teste antes. Você vê que não tem nada em curto, aí você pode injetar essa tensão lá. Aí coloquei esse resistorzinho aqui menor. Resistorzinho aqui com menos de 1 ohms de resistência, né? 0,33. Então, pessoal, ao colocar esse resistorzinho aqui, o display ficou normal, né? A claridade dele ficou mais forte e ficou tudo funcionando belezinha. Então, se você está com esse mesmo problema, pessoal, em algum som aí, tá? Já tentou de tudo e essa tensão de VFL, ela não apareceu, você procura ela aqui por perto, né? Se for esse aparelho aqui, você já sabe. Aqui nesse transistorzinho 102, no emissor dele, esse primeiro terminalzinho aqui. Agora, se for outro aparelho de som, você sai procurando, né, da onde vem essa tensão. Quando você encontrar, você faz esse jump com esses resistores que eu falei, testa primeiro com um de 100K, baixa para um de 10, baixa para um de 1K e vai baixando para ver. Não faz medo, pessoal, você colocar essa tensão e ficar uma tensão, mesmo sendo um dobrador de tensão, essa tensão chegar muito alta lá, porque lá perto do display ou na trilha até lá, na maioria das vezes, ou quase sempre, vai ter um diodo Zener para regular essa tensão, para ficar aí em torno de menos 30 volts. Então não faz medo, mesmo que aqui no dobrador você injete uma tensão e essa tensão ultrapasse os 30 volts, vai ter o diodo Zener lá para regular. E vai chegar no display lá, justamente a tensão que o Zener regula. Bom, pessoal, então agora eu vou estar soldando o resistor aqui, tá? E vocês vão perceber que realmente resolveu todos os problemas. Então, pessoal, aqui está, ó, o resistorzinho já soldado, como eu falei, do terminalzinho aqui, ó, do emissor desse transistor para o terminal negativo desse capacitor. Fiz esse jump aí com esse resistor. Então poderia fazer apenas um jump com um fio? Poderia, pessoal, mas no meu caso, né, eu sempre gosto de usar resistores para estar fazendo esses procedimentos, beleza? Agora eu vou estar virando o som
aqui para vocês verem e tá ligando ele para vocês verem que os problemas foi resolvido. Ali está o resistor, ó, como vocês podem ver. E agora vamos ligar aqui o aparelho. Repare, pessoal, que o display que já acendeu, ó. O voltmeter também tá na rádio, mas tá baixo. Vou aumentar aqui agora. Agora eu vou aumentar aqui o volume, pessoal. Vocês reparem que aquele problema lá também saiu. Aquele problema de ficar pipocando o som, tá? Se ficar tocando alguma música aqui, pessoal, se ficar mudo, é por direitos autorais. Vou tentar colocar aqui alguém falando para vocês verem. É porrada, é cacete, é desentendimento, meu pai do céu. Falta de juízo, meu povo. A falta de juízo leva à desgraça. Se não pensar, se não meditar no que vai fazer e se não escolher sempre o melhor caminho em todas as atitudes, vai fazer merda. Tá aí. Vou estar mexendo aqui para vocês verem que agora tá funcionando. Oh, Jesus. Vamos agora para essa notícia que é uma verdadeira bomba. Atenção, atenção, gente. Aconteceu no bairro Maraponga uma operação como se fosse uma verdadeira operação de guerra dos bandidos. Casal é morto a tiros dentro de um carro no bairro Maraponga. A Cláudia me falou. Apaguei aqui a luz, pessoal, para vocês observarem o display melhor, tá? Ele parecia fraco, mas é por causa que estava claro demais. Ele foi retirado e tentou fugir. E na fuga ele atropelou um motociclista. Isso. E o garupeiro também. E o garupeiro. Fortalecendo o... E é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, né? Espero que o vídeo não tenha ficado tão comprido assim. Se ficou, já peço desculpas, né? Mostrei o que eu precisava mostrar. E se você tá com esse problema, segue as minhas dicas aí, tá? Que você vai conseguir solucionar esse problema. Eu sei que vai aparecer aqueles caras para falar, mas você colocou ali um resistor, fez uma gambiarra. Pessoal, a gente que tá nesse ramo de eletrônica, a gente tem que entender uma coisa, pessoal. A gente precisa solucionar o problema. A gente precisa resolver o problema. Independente se você precisa colocar um resistor, um capacitor, um jumper, alguma coisa você vai ter que fazer, né? Como no meu caso aqui eu não tinha o diagrama dele para estar analisando com mais calma todas as placas e procurar aí por esse defeito. Então, pessoal, acabei solucionando desta forma, desta maneira. Mas o importante é que tá aí o som funcionando. Queria eu ter em mãos o diagrama desse som aqui para estar verificando aí onde que estaria este problema. Mas como eu já resolvi, pessoal, né? Agradeço a todos que acompanharam o vídeo. Repito, pessoal, se você ainda não é inscrito no meu canal, se inscreve para estar me ajudando, tá? Para me motivar a fazer mais vídeo para vocês, tá? E se você tem esse modelo de som aqui com esse problema, você agora vai estar solucionando aí. Vê outros vídeos que eu tenho lá, pessoal. Tem vários vídeos legais, vários vídeos interessantes relacionados a outras coisas. Se você ficou com alguma dúvida, pessoal, eu tenho um som aí da Aiva, um som antigo, um Receive. Tá com alguma dúvida, você pode estar comentando aí embaixo que eu vou estar respondendo, tirando aí a sua dúvida. Beleza, pessoal? É isso aí, até a próxima. Valeu!